igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu pedi para que os irmãos abram em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 1. Aconteceu que no sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Amém? Só para isso. Primeiramente, eu não vou entrar em relação ao tema do sábado, se é obrigatório ou não guardar o sábado, porque eu acredito que esse texto tem algo mais profundo a nos trazer. Mas só para esclarecer alguns pontos, que o sábado, ele não é para o cristão obrigatório. Nós não estamos debaixo dessa ordenança, dessa obrigação de guardar o sábado, pois foi uma aliança feita com o povo de Israel. No Novo Testamento, na Nova Aliança, não tem nenhum texto, nenhum respaldo em Jesus ou alguns discípulos falando que a gente deve guardar o sábado. Mas nos tempos de Jesus, o sábado ele era observado estritamente, principalmente pelos fariseus. Porque os fariseus, eles prezavam muito pela tradição. E eles criaram aí 39 leis adicionais ao que Deus tinha mandado. Deus só tinha dito assim: no sábado não farás nenhuma obra, nem tu nem tua casa. E eles adicionaram a isso 39 regras. Você não podia colher, você não podia trabalhar, você não podia vender, nem mesmo os médicos, só se fosse um caso de vida ou morte. Eles poderiam agir. E tinha um grupo chamado essênios, que eram fariseus, é como se fossem os fariseus, só que eram mais rígidos ainda. Eles proibiram até a defecação. Ou seja, até você ir no banheiro, no sábado era proibido. Então você vê o que se tornou a questão do sábado. E Jesus começa com os seus discípulos pelas searas. Os seus discípulos começam a colher e comer o espírito. Primeiramente, é bem verdade que nessa caminhada cristã, mesmo com Jesus, a gente vai passar, vai ter momentos de fartura, vai ter momentos também que não vai ter fartura. E esse era o momento que eles estavam vivendo aqui. Se você verificar, versículo 29, o capítulo antes, do versículo 29, vai dizer: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Ou seja, antes eles estavam num grande banquete, havia fartura, havia comida, e agora eles estavam comendo semente. Para você que não sabe o que é o trigo, você pega o trigo, faz assim e sobra só semente. Eles estavam debulhando e comendo com a mão. E nessa caminhada a gente também vai passar a fase assim. Vai ter fartura, vai ter grandes banquetes, mas também vai haver momentos que a gente não vai ter muito. Mas vai ser sempre suficiente. É melhor ficar com o provedor do que com a provisão. O abençoador do que com a bênção. Mas se a gente estiver firme no Senhor, com Ele, vai sempre haver provisão. Pode ser muito, pode ser pouco, mas se for com Jesus, vai ser o suficiente. E o suficiente com Jesus vai ser sempre melhor do que o mundo. E mesmo que sendo pouco com Cristo, será melhor do que a abundância do mundo. O mundo pode proporcionar as melhores refeições, as melhores e mais confortáveis viagens, ou os melhores cargos de trabalho, porém ele nunca vai poder nos dar o alimento das nossas almas. Só Jesus. E é melhor ter um pouco com Deus, porque mesmo sendo pouco, nós estaremos completos com Ele. E estaremos em paz com o alimento que vem do céu. Porque a nossa vida, nós não só necessitamos daquilo que provém da terra, mas há algo em nós que necessita daquilo que vem do céu. Você vê que pessoas vão às festas, vão a barcas, vão fazer coisas pelo mundo, buscando se preencher, buscando a felicidade. Mas no final, sempre falta algo. Sempre falta algo. E esse algo é Jesus em nossa vida. Ele nos completa. Precisamos dele para estar completo. A gente já foi criado como vazio em forma de Deus. Ou seja, tudo que você tentar completar que não seja Deus, não vai adiantar. Só Jesus pode nos completar. E porque o que é da terra muda, passa, morre. Porém aquilo que é do céu vai permanecer para todos sempre. Você pode ter casa, carro, tudo isso vai passar. Não ficará pedra sobre pedra e não levaremos nada. Porém a promessa de novos céus e nova terra vai ser eterna. Porque foi selada com sangue na cruz por cada um de nós. E o fim da abundância do mundo, as festas, as baladas, é o nada. No final não vai restar nada. No final
Mas o muito ou pouco com Cristo, no final, vai ser abundância para nós. Terá uma grande abundância. Não vai levar nada o esforço e grandeza que esse mundo proporciona, por um pequeno espaço de tempo. Mas se a gente estiver firme em Cristo, apesar da circunstância, Ele nos diz que se formos fiel no pouco, no muito Ele vai nos colocar. E se o pouco com Cristo já é bom e melhor do que o muito do mundo, imagina o muito que Ele tem para nós. Imagina as grandezas que Ele tem para nós. É melhor ficar com Cristo. Pode ser na dificuldade, pode ser na abundância, é melhor estar com Cristo. E Deus não volta atrás naquilo que Ele prometeu. Ele é fiel. E Ele prometeu para nós novos céus e nova terra. Amém. Isso que devemos ter em mente. Seguidamente, a gente pode deduzir, de acordo com a passagem, que a mesma passagem descrita em Mateus, porque esse texto ele tem a descrição em 3 passagens: Marcos, Mateus e Lucas. Cada um traz alguns detalhes diferentes de que foi esse diálogo ou do que foi esse acontecimento. E, de acordo com a passagem, a gente pode deduzir que eles estavam na sinagoga. Porque se você for verificar versículos depois, eles começam a entrar na sinagoga. E Deus tem muitas formas de levar provisão ao seu povo. Mas Ele vai tomar um cuidado especial quando a gente estiver indo na sinagoga, enquanto a gente estiver indo na igreja, quando a gente estiver indo buscar os reis dos reis em comunhão. Ele vai tomar um cuidado especial. E no meio do caminho, a provisão já tinha chegado. Era pouco, mas era o suficiente. Deus tem muitas maneiras de levar provisão. E como antigamente o salmista, ele nos diz sobre aqueles que subiam a Jerusalém para adorar. Porque antigamente o povo de Israel fazia longos percursos, quilômetros para ir a Jerusalém. E nessa caminhada eles se arrependiam, nessa caminhada eles buscavam. E eles passavam muitos quilômetros. E mesmo que seja difícil, mesmo que seja longa essa caminhada, nós não vamos para uma Jerusalém terrena, é uma Jerusalém celestial. É algo que a nossa mente não consegue compreender. Pode parecer difícil, mas temos que seguir firmes, porque lá nos Salmos, que é o Salmos 84, versículo 6 a 7, vai dizer que mesmo passando pelo campo árido, ou seja, mesmo você passando por dificuldades, um campo seco, o Senhor vai fazer dele um manancial de bênçãos. As suas águas vão inundar. E não é na segunda, terceira chuva, é na primeira. Continua nessa caminhada. Continua nessa caminhada. Continua na reunião dos irmãos, a buscar o Senhor no secreto. E Ele vai prover na tua vida. E Ele pode provar até mesmo no caminho, se você crer. Fica com Jesus. E continua na igreja, continua aí a Ele adorar a Deus, em comunhão com os irmãos e irmãs, e você vai ver, no caminho, Deus proverá aquilo que a tua alma necessita, e ela realmente necessita. E no versículo 2, vai dizer: e alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito ao sábado? Eles estavam debulhando com as mãos, e a lei, a própria lei que os fariseus seguiam, dizia que você podia, se você estivesse passando fome, você poderia chegar no campo, debulhar e comer. Você só não poderia meter a foice, porque o campo não é seu. O campo não é seu, você não vai manter a foice, mas se você passasse fome, você poderia ir. Ou seja, eles não estavam infringindo a lei, estavam dentro da lei. Mas os fariseus, eles criaram novas leis nas tradições. E eles dizem: por que vocês estão fazendo o que é errado? E de acordo com essa passagem, que vai dizer, alguns dos fariseus lhe disseram, como eles estivessem indagando os discípulos. E nessa caminhada ele não vai ser fácil. Muitas vezes no caminho vai haver investidas do inimigo. Algumas vezes poderemos ser nós, nossos próprios inimigos, o nosso cansaço, os nossos pecados, as nossas fraquezas. E além disso tem o inimigo. E ainda tem o mundo. Mas precisamos ser fiel ao Senhor, porque Ele é fiel a nós. Antes que nós existíssemos, Ele foi fiel a nós. E escolheu cada um de nós para morar no celestial. E também algumas vezes pode se levantar pessoas para te fazer parar. Podem até ser religiosos, com suas doutrinas de homens que mais dividem a igreja do que separam. E para nos fazer desistir. Porém, devemos permanecer naquilo que Deus mandou fazer. Se Ele te mandou caminhar, caminhe.
Se Ele te mandou ir, vai. Se Ele te mandou perseverar, persevera. Faz o que Ele te mandou fazer. E Ele diz, o mais Ele vai te prover. O que não te cabe fazer, aquilo que você não consegue fazer, Ele vai prover na tua vida. Mas é necessário você perseverar. Ficar com o que Ele mandou. Ele disse, vocês estão com fome? Vão e peguem a semente. Então façam o que Ele mandou. Pode se levantar quem for, mas é melhor ficar com o que Ele mandou. Porque há um galardão para nós. O prêmio da obediência, você vai ver que lá em Deuteronômio 42, vai falar das bênçãos pela obediência. É uma lista vasta. É tudo que Deus tem para nós. E muito mais. Só precisamos ser obedientes. E fazer o que Ele mandou. E uma das exigências do Antigo Testamento era essa, que no sábado ele fosse separado. Mas, como eu falei, o ato deles estarem aí debulhando não era tido como ilícito pela lei. Porque a lei de Moisés dizia que era assim, se tivesse com fome, você podia ir lá no campo, debulhar e comer. Mas os fariseus, eles colocaram encargos, coisas que eles nem conseguiam suportar. E de acordo com a descrição do livro de Lucas, aqui é possível compreender que eles não indagam a Cristo de imediato. Eles não, seus discípulos estão fazendo o que é ilícito. Veja só no texto que vai dizer: e alguns dos fariseus lhe disseram, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? E os discípulos, eles lhe disseram, colhendo sementes para saciar sua fome. Eles estavam colhendo as sementes para saciar sua fome. Assim também em nossa caminhada cristã. Podem pessoas se levantar para apontar, criticar, dizer que não está perfeito, tentar colocar fardos sobre a sua vida. Também é bem verdade que às vezes a adversidade não vem de fora, vem muitas vezes de dentro daqueles que estão próximos, às vezes vem de um familiar, de alguém que se diz amigo, às vezes é até um irmão que, por falta de sabedoria ali, se levantou contra você. Mas precisamos ser fiel ao Senhor e ficar com o que Ele mandou. E quando a gente se depara com situações assim, porque eles não estavam fazendo nada demais, eles estavam se alimentando, eles estavam com fome. Era fome, era a vida que estava em jogo, eles estavam comendo. Vocês estão fazendo o que é errado. É melhor que vocês passem fome do que vocês estejam fazendo isso. Seguir a tradição. E hoje existem vários falsos ensinos por aí. E devemos nos posicionar, muitas vezes, contra vários falsos ensinos que, de fato, precisamos primeiro estar em comunhão, em oração, para então se posicionar contra falsos ensinos. E precisamos, nesse momento, também ter sabedoria espiritual para se posicionar contra esses ensinos. Existem hoje várias ideologias, várias interpretações e opiniões acerca da Escritura. Contudo, não podemos e não devemos nos posicionar acerca de certos assuntos sem antes estarmos devidamente preparados, ligados com o céu. Você vai ver que capítulo anterior, Jesus se encontrava orando. E agora Ele está aqui. Precisamos estar debaixo de oração. Precisamos estar debaixo de uma busca para se posicionar acerca de certos assuntos que também nos competem a nós. De fato, em muitas situações semelhantes a essas e outras, onde somos acusados, perseguidos por causa de Jesus, odiados, devemos por muitas vezes nos calar. E é isso que os discípulos fazem. Muitas vezes, quando alguém se levanta contra você, você não tem que revidar, você não tem que ir contra essa pessoa, mas você tem que entregar na mão daquele que julga retamente. Porque você tem um advogado, você não está sozinho, você foi comprado por bom preço, coisa que você não pode pagar. Confia nele, entrega a tua causa na mão dele, ele vai advogar em teu favor. Entrega nas mãos dele e ele advoga. Certas situações é melhor o silêncio. Entrega a Deus em oração. Senhor, está aqui. Fulano falou tal coisa, está aqui em tuas mãos. Julga retamente, porque tu és justo. Muitas vezes, se for nós, a gente pode se irar, a gente pode guardar mágoa, mas entrega na mão dele. Que ele é justo e fiel e julga com justiça. Glória a Deus. Mas Jesus é o advogado. Você vê que, continuando a leitura, no versículo 3, respondeu-lhes Jesus. Eles indagam os discípulos: vocês estão fazendo o que é errado. De repente
chega e se posiciona. Ele é o nosso advogado, é o Senhor dos exércitos, Ele é o nosso advogado. Temos que entregar tudo nas mãos dele, e Ele vai cuidar do resto. E não devemos muitas vezes entrar em discussão, não devemos entrar em contenda, não sejamos nós mesmos o nosso próprio advogado. Precisamos entregar na mão dele. Deixa Cristo cuidar, deixa Ele cuidar daquilo que não te compete fazer. Ele consegue fazer, porque Ele lê os corações, Ele julga com justiça. Faz apenas o que Jesus te mandou fazer e continua no caminho, e Ele vai advogar em teu favor. Você precisa apenas crer. E no versículo 3, ele continua dizendo, a resposta de Cristo: respondeu-lhe Jesus, nem ao menos tende lido o que fez Davi. Agora Jesus se posiciona. Eles começam a acusar os discípulos, e agora Jesus chega: olha, vocês nem ao menos leram o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros. Versículo 4: como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam. Em resposta às acusações dos fariseus contra os discípulos, Jesus recorreu a essa passagem que Jesus está falando. Ela se encontra em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1 e 7, e também no versículo 22, 9 e 10, que é quando já Davi está fugindo de Saul. Saul quer matar Davi está fugindo de Saul, e ele encontra ali o sacerdote, que era o levita, e os pães da proposição, que eram 12 pães, era somente separado aos sacerdotes, só ele poderia comer. E ali Davi diz: olha, a gente está aqui, eu estou numa missão secreta para Saul, eu preciso que você me dê alguma coisa. E ele dá os pães que não era lícito Davi comer. E tanto os fariseus como o povo ali de Israel tinham como Davi os favoritos da nação, e ele recorre aos favoritos. Vocês não viram o que Davi fez? Quando ele e seus companheiros teve fome, como entraram na casa do Senhor e comeram daquilo que não podia. Jesus estava tensionando mostrar aí que o que mais importa para Deus é a vida. A vida é o que mais importa para o Senhor. E o alimento foi retirado dos 12 pães colocados sobre a mesa do lugar santo, os quais eram trocados uma vez por semana. E Jesus explicou que se Davi e seus soldados puderam violar a lei para manter a fome, os discípulos poderiam fazer o mesmo. Jesus ele estava tentando mostrar que a lei ela não devia ser aplicada de forma estritamente, porque a lei ela foi feita para nós, não para prejudicar, mas para salvar. E além disso, Jesus também intencionava mostrar que para Deus o que mais importa é a vida, que ela vem em primeiro lugar. E por colocar a sua e a minha vida em primeiro lugar, Ele nos diz que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou o seu Filho conosco, porque Ele coloca a vida em primeiro lugar. Nós pecamos contra o Senhor, nós pecamos todos os dias contra Ele, mesmo assim Ele nos ama. É um amor maravilhoso, mesmo assim Ele nos ama. E o que você tem priorizado? A vida ou apenas os ritos religiosos? Qualquer outra coisa que jamais vai se comparar ao valor da sua vida espiritual. O Senhor, Ele prioriza a vida. E o que você tem priorizado? A sua vida espiritual tem sido prioridade para você? A sua vida espiritual tem sido algo urgente para você? Temos que cuidar da nossa vida espiritual, porque muitas vezes as coisas dessa terra vêm nos roubar aquilo que é do céu, do nosso coração. Temos que estar prontamente atentos às investidas do inimigo, estar sempre ligado ao céu, em oração, em leitura da palavra, não somente quando estamos aqui, mas também no secreto, porque há coisas que o Senhor quer nos revelar no secreto. Devemos buscar a Ele tem o melhor para nós. Se nós pudéssemos ver ou compreender as maravilhas que o Senhor tem para nós deixaríamos tudo. Mas Ele peça que você creia. É preciso que você creia que Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem o melhor para a tua alma. É necessário que você creia nele. Devemos priorizar a vida. Comece hoje a priorizar a sua vida espiritual, porque muitas vezes podemos focar em dar prioridade aos costumes, a estar todo dia no culto,
a priorizar os ritos, e muitas vezes a nossa vida espiritual é morta. Nós não podemos deixar isso, temos que priorizar a vida. Os ritos religiosos é algo que vem com costume, mas a vida é mais importante. A vida espiritual tem que ser algo importante mesmo. As tradições, os ritos religiosos desse mundo, mas temos que priorizar a vida espiritual. Talvez você não tenha há muito tempo tido experiências espirituais com o Senhor, experiências transformadoras com Cristo. Você tem dado prioridade a buscar isso? Você tem dado prioridade a querer ver Deus fazer na tua vida sobrenatural? Ver começar a viver experiências que tu nunca imaginou? Começar a provar de bênçãos e milagres que Deus tem preparado para você? Mas é necessário que você dobre os seus joelhos e clame a Ele, busque a face dEle todos os dias. Não é um trabalho de uma vez perdida, tem que ser todos os dias. Aprender a administrar bem nosso tempo. Tem muitas coisas que nessa vida consomem nosso tempo, e muitas vezes o tempinho que você tem disponível, você foca para outras coisas que não é o Senhor. Muitas vezes o Senhor vem, o Espírito Santo vem e fala ao teu ouvido: ei, dedique aquele tempo a mim. Esse tempo que tu esteja disponível, vai em oração a mim, vai na leitura da palavra a mim. Precisamos priorizar a nossa vida espiritual. Podemos sim e devemos buscar as coisas desse mundo, trabalho, mas algo mais importante. No final das contas, quando estivermos perante o Senhor, Ele vai dizer: eu te conheço. Quanto tempo você passava conversando comigo? Quanto tempo em oração? Quanto tempo falando comigo? Aprendendo sobre mim através da Escritura? Quanto tempo? E Ele quer que a gente tenha essa intimidade. O nosso Deus é um Deus tão grande, que criou o inimaginável. Tudo que há, Ele criou. Mas Ele quer ter intimidade com você. Porque Ele te ama. Isso é um ato de graça. E o autor, você vai ver que lá, na mesma passagem, em Mateus capítulo 12, versículos 5 e 7, a mesma passagem, o autor ele prolonga esse diálogo. Ele prolonga esse diálogo e ele dizem assim, que após falar que Davi, olha, vocês viram o que Davi fez, ele entrou lá na casa do Senhor, comeu os pães, vocês viram Davi, o rei, de que era considerado o rei de Israel, fez isso. E aí ele prolonga e ainda diz assim, isso está em Mateus capítulo 12, versículos 5 ao 7, mas ele diz assim, no versículo 4, ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Isso é muito interessante. Cristo, ele estava mostrando até que ponto eles chegariam. Assim, visto que o sacerdote eram obrigados a fazer vários trabalhos no templo. O sacerdote tinha o sacrifício, tinha vários outros trabalhos no templo. O sacerdote, no sábado, ele fazia. E ele diz assim, vocês são tão fiéis à tradição e vocês não veem o que os sacerdotes fazem. O que eles estão fazendo no templo, eles também estão violando o sábado, de acordo com vocês. Jesus, ele é o mestre na resposta. Aí tem que buscar sempre Jesus. Ter essa sabedoria. Muitas vezes a gente se posiciona acerca de certos assuntos, ou responde certas pessoas com falta de sabedoria. Precisamos buscar essa sabedoria que vem do céu. Mas para Jesus responder assim, ele estava em oração antes, e agora vem a resposta que vem do céu. E ele disse isso a eles. É muito interessante. Cristo estava mostrando que até que ponto eles iam chegar. E se for perguntado que trabalho os sacerdotes realizavam, a resposta é óbvia. Naquele dia, assim como nos outros dias, eles acenderam fogo, mataram, esfolaram, vestiram sacrifícios, realizaram outras tarefas de trabalhos manuais que eram necessárias para aquele tempo, para a manutenção do templo. E é como Jesus estivesse dizendo assim, se vocês responderem que os sacerdotes não estão sendo culpados porque eles estão cuidando do templo, tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, eu e meus discípulos, cujo trabalho é promover a salvação, também não somos culpados. Porque há um trabalho maior. Eles estavam em um trabalho maior. Era promover a salvação. Curas, milagres. E ainda em Lucas, no versículo 6,
Você vê que depois de toda aquela discussão com eles, aquele diálogo com eles agora entram na sinagoga. Eles estavam indo na sinagoga. No caminho houve provisão. No caminho houve Cristo advogando aos discípulos. E agora ele entrou na sinagoga. E o texto diz: e ensinava. Agora Jesus ele entra na sinagoga. Que inclusive os fariseus, esses mesmos que indagaram o Senhor, frequentavam. E o verdadeiro mestre chega na igreja. Lucas ele é muito detalhista, porque ele não deixa de mencionar que ali ele ensinava. Algo sobrenatural estava para acontecer naquele dia. Uma vida seria restaurada. Muitas vidas seriam restauradas naquele dia. Contudo, era necessário primeiro aprender. Muitas vezes queremos um milagre na nossa hora. Muitas vezes queremos uma provisão na nossa hora. Mas primeiro é preciso ser moldado por essa palavra. Primeiro é necessário ouvir o que o Senhor tem a dizer a você. Porque o Senhor tem algo a falar ao teu coração. E é necessário que você ouça. Ouça e deixe a palavra moldar o seu coração, para então ele fazer um milagre em tua vida. O milagre estava prestes a acontecer. Era necessário ser moldado pela palavra. E não é deixar aqui explicitamente quanto tempo o Senhor passou ensinando. Poderia ter sido horas ensinando ali. E é tão bom passar horas ouvindo a voz do mestre. A voz do mestre é diferente. É diferente da voz do homem que está pronto a te acusar. A voz do mestre é daquele que te ama, que se fez carne e morreu por você naquela cruz, quando você não valia nada. Ninguém dava um real por você. Se você estivesse hoje prestes a morrer, quem daria um real por sua vida? Quem daria um real por sua vida? Mas Deus deu o seu único filho para que você vivesse eternamente. A graça dele foi derramada sobre você. A justiça dele foi derramada sobre você. Você não merece o céu, mas ele fez que você merecesse. Esse é o amor. Esse amor tem que nos fazer amar ele, porque ele nos amou primeiro, antes que a gente existisse, antes de você nascer, ele já te amava, e ele vai te amar até o final da sua vida. Ame ele. E é bom ouvir a voz do mestre, mas também é necessário que você ouça. É necessário você ouvir a voz do mestre e também obedeça quando ele te der a ordem. Você quer um milagre na sua vida? Você quer a sua vida restaurada? Quer experimentar o sobrenatural de Deus? É necessário antes se revestir desse ensino. É necessário antes se revestir dessa palavra, para então Deus fazer na tua vida. É necessário ser moldado por essa palavra, porque talvez a sua necessidade terrena hoje seja prioridade para a sua vida. Todos nós temos muitas necessidades nessa terra, dívidas, contas a pagar. Mas existe algo que é mais prioridade, que é urgente, que é a nossa vida espiritual diante do Senhor. Isso tem que ser urgente na nossa vida. Muitas vezes mudamos tão fácil de direção, e muitas vezes a gente muda tão fácil de direção, que se talvez Cristo fizer um milagre, se ele chegar na nossa hora de provisão, a gente só vai se desviar do caminho. A gente vai fazer que nem os 10 leprosos, voltar e demonstrar ingratidão. Não é no nosso tempo, nem na nossa hora, mas na hora certa ele vai fazer. E a hora de Deus é a hora certa. Quando ele faz, é perfeito. Quando ele faz, não fica resto não, é perfeito, é de uma vez. É um milagre que está prestes a fazer. É preciso que você creia, é preciso que você busque a ele, esteja revestido da palavra, e ele vai fazer aquilo que necessita. Precisamos dele. Aquilo que ele fez por nós. E Lucas continua dizendo: e ensinava, no versículo 6, ora, achava-se ali um homem cuja mão direita. Muito interessante que Lucas ele começa a falar, achava-se ali um homem. Não nos apresenta ali que havia só um homem. Havia vários homens na sinagoga, e várias pessoas com doenças, com debilidades, com doenças físicas. Mas ele disse que ali havia alguém diferente ali. E alguém que estava ouvindo. É necessário que você ouça a voz do Senhor. Tinha alguém que ali era diferente dos demais. Ele estava ali, ele estava ouvindo o mestre. Isso nos leva à compreensão que é possível na igreja. A mensagem do céu esteja sendo pregada. Porém, a verdade é que todos podem estar ouvindo realmente o que o Senhor
falando contigo há tanto tempo, mas é necessário você dar ouvidos a Ele, abrir o seu coração, e o Senhor quer te falar, com você essa noite. Tem coisas preparadas para você, para a sua vida. É necessário primeiro você voltar ao primeiro amor, voltar a buscar quando buscava, a orar quando não orava, e até mais, se possível, porque o amor ao Senhor nos faz assim, nos faz buscar, e não é algo pesado. Buscar o Senhor não é algo difícil, não, é algo leve. Ele diz que o fardo dele é leve. Difícil é estar no mundo, essa hora, a noite inteira se bebedando, a noite inteira buscando aquelas coisas, podendo ali arrumar uma briga, até mesmo ser morto. Mas o fardo dele é leve. Ele tem tantas vezes para nossa vida. E ele é muito específico aqui, em dizer, cuja mão direita. Lucas é maravilhoso como ele é detalhista. Ele vai dizer, olha, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida, era seca. Esse homem, ele tinha um problema na mão, porque ela era seca. Essa doença, ela começa a secar na mão, depois ela vai passando para o corpo todo. E se você não amputar, não tem jeito. Seu corpo todinho é consumido. Fica seco até você perder os movimentos, fica atrofiado. E havia um homem cuja mão direita. É muito interessante que a mão, ou o lado direito na Bíblia, é mencionado como um lugar de honra. Muitas vezes na Bíblia, o lado direito é mencionado como um lugar de honra. Lá no Salmo 110, 1, que é muito conhecido, vai dizer que disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha destra, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Um lugar de honra. Também, lá em 1 Pedro 3, 22, vai relatar: Cristo foi aos céus, está à direita de Deus. Muitas vezes é um lugar de domínio, é um lugar de honra, o lado direito. E também, muitas vezes, faz a alusão às obras. Lá em Marcos 6, 3 vai dizer que você dê com a sua mão direita e não veja a sua esquerda. Muitas vezes faz alusão às boas obras que você faz. E muitas vezes também pode significar até mesmo o lado dos salmos. Em Mateus 25, 34 vai dizer: vai dizer, 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E o 34, então dirá o rei, o Senhor, aos que tiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, e entrai na posse do reino, que estava preparado antes da fundação da terra. E na tradição, o lado direito ele era muito importante naquele tempo dos judeus. E o lado esquerdo, você comer com o lado esquerdo, era considerado impuro. Você comer com o lado esquerdo, fazer certas coisas com o lado esquerdo, você era considerado impuro. Então, imagina o que aquele homem passava, com aquela mão atrofiada, muitas vezes sendo excluído pelos demais. Muitas vezes ele era excluído, ele era considerado impuro. Por isso que talvez ele não correu diretamente para os pés de Jesus, porque em muitos milagres você vai ver os coxos, alesados, correndo para os pés de Jesus. É o mestre que cura, é o mestre que restaura. Mas muitas vezes ele está ali, envergonhado. Eu não sou digno de estar perante ele. Eu não sou digno de estar perante ele. Você vê que nem ao menos ele clama, como o Bartimeu, o cego Bartimeu: Senhor, filho, mestre, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não clama, mas em seu interior ele estava clamando. Ele estava dizendo: salva, cura-me, eu preciso de ajuda. Precisamos estar assim. Muitas vezes a gente não professa com a nossa boca, mas o nosso interior pede salvação. O nosso interior está clamando: Senhor, eu preciso de uma restauração, eu preciso viver o sobrenatural de Deus, eu estou cansado de viver somente o dia a dia dessa vida, eu quero viver algo novo do céu, e todo dia o Senhor tem algo novo do céu, preparado para nós. Ele é muito detalhista, e talvez a sua honra possa ser que não esteja das melhores, talvez você esteja distante do lugar onde Deus quer que você esteja. Talvez você não tenha condições de chegar a esse lugar de honra, esse lugar de salvação. E de fato, se olharmos para nós, veremos que não há condição nenhuma em nós. Talvez você esteja paralisado na obra para o avanço do reino, no amor ao próximo, na propagação da mensagem do Evangelho. Talvez você esteja seco, como esse homem seco da presença, seco de experiências, seco de conhecer realmente o Senhor.
tem intimidade com Ele. Talvez você se encontre assim, sempre da presença, vazio de experiências com o Senhor, vazio de amor ao próximo. Talvez você não tenha isso como algo urgente, porque como eu falei anteriormente, o trabalho no sábado ele só é permitido se fosse um caso de vida ou morte. Mas ele está falando um caso de vida ou morte. Mas talvez não fosse algo urgente. Não vou incomodar o mestre com isso. Não vou incomodar no sábado. Talvez ele mesmo tivesse preso à tradição. Não vou incomodar o mestre no sábado. Precisamos ir aos pés de Deus, ir aos pés do Senhor. Talvez estejamos secos, mas Ele tem chuvas de bênção sobre a nossa vida. Ele quer nos derramar. Ele tem algo preparado para nós, mas é necessário que a gente busque a Ele. E Ele diz: e buscarei e encontrareis, quando buscarem de todo o vosso coração. Não é da metade, não, é de todo o vosso coração. E isso é algo urgente em nossa vida. Essa doença, como eu falei, que ela é relatada, ela começa no braço. Hoje em dia, teríamos tratamento, porque essa doença não existe mais. Mas teríamos sim tratamento. Mas naquele tempo não tinha tratamento. Você estava com a mão ali, ó, o fulano é impuro. Ele pecou, era excluído muitas vezes de reuniões. E eu levo à compreensão, é possível compreender, que talvez ele estivesse ali no canto escondido. Ali naquele canto lá, não incomodar o mestre, mas ouvindo a palavra. É bom ouvir o mestre. Ouça o que ele tem a dizer para você. Ouça a palavra do Senhor para a sua vida. E aí no versículo 7, vai dizer: os escribas e os fariseus observaram, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acusar. Veja só a intenção deles. Eles estavam esperando, ó, ele vai fazer alguma coisa no sábado, alguma cura. E aí que a gente vai pegar ele. Quando fizer a cura, a gente vai chegar, ó, está curando no sábado, isso aqui não pode não. Veja só a mente deles. Eles preservavam a tradição e não a vida. E muitas vezes podemos ser assim também. Preservar a tradição e não a vida. A nossa vida espiritual. A vida de pessoas que precisam ser salvas através da nossa vida. Você não vê a terra somente para buscar os seus interesses. Existe uma obra que não foi confiada a anjos. Deus poderia fazer assim e fazer, mas Ele contou com você. Isso é uma honra. O Deus que fez todas as coisas, Ele diz: haja luz e ouve. Isso é uma honra, confiar essa obra a nós. Devemos fazer com amor, mas antes de fazer através de nós, é necessário que sejamos iluminados por essa palavra. É necessário que ouçamos a voz do Mestre. E eles continuam dizendo, eles estão buscando algo para acusar a Cristo. A verdade é que eles queriam que aquele homem não fosse resgatado, principalmente no sábado. A sua religiosidade, o cumprir da tradição, é sem dúvida mais importante que a vida desse homem, que a angústia desse homem. E eles deveriam mostrar misericórdia. E em Mateus, a mesma passagem de Mateus, ele prolonga um pouco esse diálogo. A mesma passagem de Mateus, ele prolonga um pouco esse diálogo e diz que eles queriam levantar a intenção de levantar a acusação contra Jesus. E eles vão lá e dizem: olha, é lícito curar os sábados? Senhor, chega para Jesus e diz: ó, Senhor, permitindo curar no sábado? O Senhor já sabia o que eles estavam pensando. E eles queriam acusar o Senhor, acusar o Mestre. Vejam só até que ponto eles foram capazes de chegar. A preferir ficar com a tradição, ao invés de uma restauração de uma vida. Eles fazem essa pergunta, que até é uma pergunta válida. Senhor, se fosse uma pergunta sincera: Senhor, olha, é lícito curar os sábados de acordo com toda a tradição, a lei, porém a intenção, ele era má. E muitas vezes pessoas fazem perguntas sinceras, mas com intenções enganosas. E nesse momento precisamos estar investidos do céu para saber como responder. Responder com sabedoria, não com língua afiada, a fim de machucar, a fim de fazer que o irmão se entristeça, ao casar com penas. Ter sabedoria para saber como falar, como agir. Que a nossa boca saia aquilo que é do céu. Saia aquilo que é do céu. E eles têm essas intenções malignas. E até o provérbio de Salomão ele resistiu bem quando falou em seu provérbio, que o Provérbios capítulo 5, versículo 21, que o Senhor considera
veredas e Ele não vai ter que mentir. Ou seja, o Senhor sabe o que você faz. Você pode esconder de mim, do pastor, de qualquer outra pessoa, mas de Deus você não esconde. Ele sabe o que você pensa em seu coração. E isso deveria nos causar também medo e temor. Temor ao Senhor, porque Ele sabe o que você pensou. Ele sabe a intenção do seu coração. Se você chegou a pensar mal do seu próximo, a cogitar, levantar falso contra o seu próximo, Ele conhece o seu coração. Por isso que precisamos estar sempre aos pés dele. Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero ser diferente, eu preciso ser mudado. O mundo está cheio de pessoas iguais, as igrejas estão cheias de pessoas iguais. Eu preciso ser aquele homem que ouviu, aquele homem que vai receber. E eu quero receber do Senhor. E ele diz bem no Provérbios também, que lá em Provérbios, no capítulo posterior, capítulo 6, versículo 18 e 19, vai dizer que 6 coisas o Senhor abomina, e a 7ª ele detesta. Sabe qual é? Uma delas é o que trama projetos iníquos, ou seja, planejar o mal no seu coração. O Senhor abomina. Mas a pior coisa é aquele que gera contenda entre os irmãos. Aquele que gera contenda entre os irmãos, o Senhor abomina. E em Mateus, vemos mais um pouco dessa resposta de Cristo. E ele vai dizer, em Mateus ainda, no diálogo mais sobre essa resposta que dá a eles. Olha, é lícito, isso encontra em Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 10. Achava-se ali um homem das mãos ressequidas, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: Senhor, é lícito curar os sábados? E aí ele lhe respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e não sabe deixa cair uma cova, você não vai fazer todo esforço para tirar ela dali? Quanto mais vale a vida desse homem. Veja só, a criação de ovelhas, a ovinocultura, é uma atividade que tem ocupado os fazendeiros desde os tempos mais remotos, desde a antiguidade. Este animal, ele é muito valioso até os dias de hoje. E naquela época, mais ainda, que não tem toda a facilidade que a gente tem hoje. Esse animal, ele pode fornecer leite, lã, couro e carne. Veja só os benefícios que a ovelha poderia fornecer. Ele pode te trazer um grande retorno. E se você tiver uma que cai numa cova, aí você vai fazer tudo para tirar ela. Porque ela te dá retorno. Porque ela te dá aquilo que você precisa. E ela pode te dar um grande retorno. E você usará, pode ser que você vai usar todas as forças para tirar ela de lá. No entanto, pelo valor menor daquele ouro, que eles compararam que ele era menor que uma ovelha, valia menos que uma ovelha. Uma ovelha, um animal é racional, mas que pode dar lucro, vale mais que aquele homem, que não pode dar nada. Mas ele tem algo a oferecer. Uma vida restaurada na presença do Senhor. Existem pessoas aí fora que podem ter nada a oferecer para você, mas existe algo que o Senhor quer que faça através de você. A elas pregar o Evangelho. Porque elas podem ser restauradas. E uma vida resgatada, um valor de uma vida resgatada, e você ter sido um instrumento para isso, é um galardão que está preparado para nós que não podemos imaginar. O galardão é uma bênção que ele vai chegar e vai nos dar, mas a gente não consegue imaginar porque é muito grande, é muito linda, e tudo que vem do céu é lindo. Imagina a paisagem mais linda, aquela praia para alguns, ou aquela natureza, coisa mais linda, foi o Senhor que fez. E Ele tem coisas maiores e melhores para a tua vida. É só necessário ser fiel a Ele. E se a consideração que se eles tivessem pela vida do seu gado leva a fazer um trabalho até resgatar uma ovelha no sábado, deviam também fazer isso pelo próximo. O Senhor nos chama a ter esse amor, de amar apesar do que o outro possa oferecer. E nosso Senhor, tendo falado isso, de acordo com a mesma passagem, lá em Marcos 3, é o mesmo diálogo, cada um traz um detalhe diferente. Lá em Marcos capítulo 3, versículo 5, vai dizer que o Senhor olhou indignado com eles. O Senhor cirou, Jesus cirou pela dureza do coração deles, porque ele estava dizendo: olha, esse homem aí, o Senhor vai curar no sábado não, esse homem aí, a ovelha vale mais que ele.
E Jesus se indignou, porque ele conhecia a intenção do coração. Eles podem não ter dito com palavras, mas no coração eles pensavam assim. E muitas vezes o Senhor, ele se indigna, ele se ira contra a dureza do nosso coração. E lá na mesma passagem é dito que ele se entristece. O Senhor se entristece com a dureza do seu coração, do meu. Muitas vezes quando damos as costas à sua palavra, quando damos as costas à sua ordem, ele se entristece. Você não é homem que você entristece. Quando você deixa de fazer o que Deus mandou, você não está entristecendo o seu próximo, está entristecendo primeiro a Deus, que foi Ele que te mandou fazer. Não devemos entristecer ao Senhor, porque Ele tem muitas coisas para nós. E Ele nos ama tanto, tanto, que é imensurável o amor dele por nós. E o Senhor sofre pela dureza do nosso coração, pela dureza do coração daquelas pessoas que rejeitam Ele. Se você soubesse o que Deus preparou para a sua vida, o que Ele tem preparado para você, que só falta você destravar. Ele está esperando um posicionamento seu, você tomar uma decisão, dizer ao Senhor: a partir de hoje, eu quero que minha vida seja diferente. Eu vou te buscar mais, eu vou orar mais, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, porque foi Ele que prometeu. Aleluia. O Senhor nos chama para, Ele quer nos dar um novo coração, para sermos como mestres, para amar sem olhar o que podemos ganhar em troca. Aquele homem tinha o que para oferecer a Jesus? O que ele tinha? Rejeitado, deixado de lado. E muitas vezes você é assim. Talvez você se sente assim, rejeitado, deixado de lado pelo próximo. E você não tem nada a oferecer a Jesus. O que você tem a oferecer a Ele? O que você pode dar a Ele em troca da sua salvação? Nada. Mas Ele te ama. Precisamos ter esse amor para o próximo. Amar apesar do que o outro possa nos dar. Se você soubesse o que Ele preparou, buscaria. E quando o Senhor o exorta, Ele puramente corrige. E aqui os fariseus estão contra a parede. Agora eles estão sem argumento. Levantaram só uma indagação contra Jesus. Ele cortou na hora, mas com amor. E ainda se entristeceu. Não pelo que eles tinham dito, mas porque ele sabia que muitas pessoas iam se perder pela dureza do coração. Talvez, se você não se quebrantar o seu coração, talvez outras pessoas vão se perder por sua culpa. E ficam em silêncio quando deveriam ficar em lágrimas. Depois de uma palavra dessa do Senhor, eles deveriam estar chorando, arrependidos pela dureza do seu coração. E muitas vezes também somos assim. Quando o Senhor nos repreende através de sua palavra, de seu falar, do nosso interior, nos silenciamos. E de certo modo, fazemos como esses fariseus. Olha, não vou falar com ele. O Senhor às vezes nos exorta, diz: ó, filho, está seguindo pelo lado errado. Ó, filha, não é desse jeito não. A minha palavra é assim, tu tem que fazer assim. Assim, nos silenciamos, quando deveríamos ficar em nada. Porque quando Ele nos exorta, é por amor que Ele faz. É amor, a exortação do Senhor é amor. E na própria passagem de Lucas, no versículo 8, ele continua dizendo: mas ele, conhecendo os pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-se e vem para o meio. E agora temos a diferença entre Jesus e os fariseus. Ele diz: levanta-se e vem para o meio. E quem estava no meio ensinando era Cristo. Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, o Filho de Deus, estava no meio a ensinar. Ele deu uma ordem: levanta-se. Cristo também nos dá essa ordem a nos levantar. E Ele diz: vem. É preciso ter uma posição que só nós podemos tomar. O Senhor não vai te pegar pelo braço e dizer: bora, meu filho, levanta. Bora, minha filha. Está morrendo? Ele não vai fazer isso. Ele diz: levanta-se. Algo que cabe a nós, é uma decisão, um posicionamento. Eu vou me levantar, eu vou me levantar crendo que eu vou alcançar o impossível através dele, eu vou alcançar um milagre, a minha vida vai ser diferente nessa terra. Eu vou alcançar através da fé. Precisamos tomar uma posição diante do Senhor, nos levantar, baixar a poeira. Chega, vida morta espiritual. Eu quero viver a vida, a bênção, a vida que Ele preparou para mim. Precisamos nos despertar. Muitas vezes Ele te diz: acorda, começa a agir, desperta. É uma ação que só cabe a nós.
Talvez você por muito tempo, mas o Senhor, eu não tenho, talvez você diga assim, Senhor, eu não tenho estrutura, eu não tenho condições de me levantar, eu não tenho forças para isso. Porém, Cristo é o Senhor, Ele vai te estruturar. Toma a decisão no teu coração e Cristo vai te dar o suporte. Cristo vai te dar graça para você conseguir. E Ele te chama para experimentar o sobrenatural do céu. Talvez você por muito tempo é só ouvir. Você foi só ouvindo por muito tempo, debilitado. Talvez você por muito tempo não experimentou mais aquilo que vem do céu. Mas hoje Ele te diz: vem, levanta-se, eu tenho algo do céu preparado para a tua vida. Chegou a sua vez. Perceba que tinha muitos homens ali. Havia muitas pessoas ali, debilitadas, talvez com problemas maiores. Mas Ele chama ele. Talvez você diga assim: Senhor, mas aquele sabe mais da palavra do que eu. Ah, Senhor, aquele ora mais do que eu. Ah, Senhor, aquele faz a obra mais do que eu. Ele diz a você: vem, vem. Ele chama você, sabe por quê? Porque Deus diz: eu habito no alto céu, mas também habito no coração contrito. Aquele que se arrepende, aquele que dobra os seus joelhos, aquele que diz: Senhor, não tenho condições, me ajuda a ser diferente, me ajuda a ser um vaso nessa terra, para quando eu me apresentar diante de Ti, eu esteja com as minhas mãos cheias, cheias, cheias de afazeres para Ti, meus joelhos cheios, cheios da Tua presença, cheios de marcas de oração, marcas de horas gastas com o Senhor. Ele te diz: levanta. Talvez Ele quer fazer algo sobrenatural através de você. Talvez não é aquele que sabe mais, aquele que sabe muito, aquele que tem muito tempo, aquele que não tem. Ele quer fazer através de você. Ele só quer que você se disponha. Ele só precisa disso. Você só precisa se dispor. E Ele vai fazer através da sua vida. E talvez muitos serão resgatados através de você. O seu legado aqui será grande, mas é preciso que você creia. Você creia. E Ele continua dizendo: levantou-se, no mesmo versículo, e ele, Jesus dá uma ordem: levanta-se e vem para o meio. Aquele que estava escondido agora ganha lugar de destaque. Agora o Senhor disse: tu estava morto, tu estava lá escondido, jogado, abandonado, mas agora eu vou te dar um lugar de honra, eu vou te dar um lugar de destaque, eu vou mudar a tua vida. E Ele diz: vem para o meio. E ele, se levantando, permaneceu de pé. Ele permanece de pé. Ah, Jesus põe ele no lugar de destaque. Aquele que era sem importância, aquele que não valia mais do que um animal irracional, agora Cristo o põe em um lugar de destaque. Esse é o nosso Senhor de amor. Sem dúvida alguma, um amor que, apesar de quem somos, o texto declara que o homem se levantou e permaneceu de pé. É necessário levantar. É preciso tomar uma decisão acerca do reino. Se é melhor ficar no comodismo religioso, ou então viver de fato o sobrenatural do céu. Viver aquilo que é o seu maior propósito nessa vida. Mas é necessário que, além de você se levantar, você permaneça, você persevere. Talvez o milagre não vai vir na hora que você se levantou. Senhor, me levantei, me disse: cadê o milagre? Cadê que não acontece? Você precisa perseverar, porque vai ser grande. Se você crer, vai ser grande. Permanece na caminhada. Permanece. Não vai ser fácil, mas o Senhor não vai desistir de você. Ele vai te dar força para continuar. Ele disse que não seria fácil. Ele disse que você vai ter aflições, mas Ele venceu. Ele venceu por você. Ficar com Ele, permanecer na busca contínua por sua face, por mais intimidade, e você vai ver que o fardo ficará leve. O fardo do Senhor é leve para nós. Se a gente entregar tudo a Ele, buscar Ele, perseverar, você vai ver que a vida vai ser diferente. O trabalho vai ser diferente. O casamento vai ser diferente. A vida diária vai ser diferente. O fardo vai ser leve. Glória a Deus. Porque estaremos com Ele. O Deus que pode todas as coisas. Você não serve a um Deus morto. Precisamos reaver essa fé dentro de nós. Que nós servimos a um Deus vivo. Que está pronto para agir. Porque Ele disse: tudo que pedires, recebereis. Pede oração. Pede crendo. E o Senhor vai fazer. Mas é necessário ter fé. E o
dizemos, no mesmo versículo, no versículo 9 ao 10. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito um sábio fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Depois de fazer todo aquele diálogo, Jesus agora traz o homem para o meio, aquele que era esquecido, era menosprezado, e ele diz: e agora? É melhor salvar ou não? É melhor deixar viver ou perecer? E todos ficam os olhos dele. Todos agora estão perplexos com a resposta de Cristo. Eles não estavam acostumados a esse tipo de resposta. Eles não estavam acostumados a esse amor ao próximo. Eles estavam tão acostumados com as mentiras, com as falsas santidades dos fariseus. Eles não estavam acostumados a esse discurso de amor. Porque o Senhor te ama. Ele te trouxe aqui essa noite para você que Ele te ama. Ele tem o melhor para a sua vida. Mas é necessário você crer. Você crer. O Senhor vai fazer na tua vida. Mas buscar a sua face continuamente. E consta aqui que todos, no versículo 10, e fitando todos ao seu redor. Esse fitando, em algumas traduções vai dizer, e olhando todos ao seu redor. Eles queriam ver o milagre. Eles queriam ver o milagre. E ver o milagre é bom. Ver o milagre é bom. E ver o Senhor realizar maravilhas é bom. Ver o Senhor usar homens e mulheres para o avanço do reino é bom. Na louvor, na oração, é bom. Porque isso é realmente a verdadeira milagre. Ver o milagre é bom. Mas melhor ainda é vivenciar. Melhor ainda é ser o instrumento do milagre. Mas provar o milagre é melhor. É melhor, sem dúvida, provar o milagre. E o Senhor te chama para provar o milagre. Ele não quer que você fique só olhando, Deus fazendo a vida do outro. Ele quer fazer na sua também. Aleluia. Mas é necessário uma posição diante do céu. Buscar a Ele. Ele quer fazer na sua vida. Talvez você esteja só vendo o Senhor fazendo nos outros, mas Ele está pronto para fazer na sua vida também. Ele diz ao homem: estende a mão. Mesmo assim, Ele vai dizer: estende a mão. E Ele assim o fez. Ele diz: agora, a maneira que o Senhor quer ajudar é muito interessante. Ele quer que se esforce. O homem estava com a mão debilitada, e agora ele tem esse esforço. Ele quer que você se esforce. Se esforce ao máximo que você consegue. Está quase perto, está quase lá. Você chegou até aqui, você chegou até o meio. Você vai parar, você vai desistir. Já está bem pertinho. Persevera, se esforça. Já está bem pertinho. O milagre está prestes a acontecer na tua vida. O sobrenatural está prestes a acontecer. Mas é necessário você perseverar, você ser fiel. Ele vai fazer. É necessário crer. E ele se esforça. E estende a mão com toda a dificuldade. E nós estávamos assim. Nós não poderíamos nos salvar por nós mesmos. Mas ele providenciou o milagre. O Senhor é maravilhoso. Ele cura a mão atrofiada ao colocar vida na alma morta. Mas é necessário o esforço. É necessário querer ser curado. Porque tem muitas pessoas que não querem ser curadas. Eu estou aqui, está tudo bem para mim. Quando vai, quando vem, está tudo bem. Está tudo jóia. Mas é necessário você querer ser curado. Você querer ser liberto. Você querer vivenciar algo que você nem pode imaginar. Mas Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. É necessário querer. É necessário estender a mão a Deus em oração. Comece a orar, pedindo a Deus um renovo. Já está próximo do milagre. Talvez você tenha muitas faltas, e eu também tenho, com o Senhor, e em várias áreas. E você não pode, nem vai conseguir ir além, se não confiar nessa graça, que nos capacita a realizar aquilo que o Senhor mandou fazer. E Ele restaura. E aí no versículo 10, no versículo 11, mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto o fariam a Jesus. E para finalizar, no versículo 12, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. E agora Jesus restaura. E quando Ele restaura, é por inteiro. E não é metade não, Ele faz na hora. O homem ia precisar amputar, olha. Ou tu amputa isso, ou tu vai perder tudo. Mas com Jesus você não vai precisar amputar não. A sua vida espiritual não vai precisar ser arrancada não, porque Ele vai trazer a restauração. É
Mas Jesus, sabendo disto, sabendo que eles planejavam contra ele, disse: afastou-me dali. Mas muitos o seguiram, e a todos ele curou. Ele tem também para a sua vida, assim como ele tinha para aquele homem, ele tem para você também. E todos seguiram, todos tomaram uma decisão: nós não vamos ficar com o que os fariseus dizem, nós não vamos ficar com aquilo que o antigo diz, nós queremos o novo do céu, nós vamos buscar o novo do Senhor, nós queremos o novo. Eles seguem o Senhor. É necessário você seguir, é necessário o esforço, e todos o Senhor curou. E finalizando, naqueles dias, diz que ele se retirou para o monte a fim de orar. E é muito interessante que Jesus começa orando e termina orando. Isso é necessário para você ver. Não podemos abandonar o lugar de oração. Quando a gente abandona um lugar do secreto, é aí que caímos, é aí que desfalecemos. Precisamos ter vida no secreto com Deus. Deus quer revelar coisas tremendas para a sua vida, mas é necessário você gastar horas. Pode começar devagarinho, 10, 5 minutos, você sozinho, você se debruçando com o Senhor, você se entregando, você sendo sincero dentro da sua presença. É necessário estar em oração contínua. Devemos seguir o conselho do Mestre. E naquele grande dia, o Senhor vai nos dizer: vinde, bendito do meu Pai, vinde para as moradas eternas que eu preparei para vocês, antes da fundação do mundo, que já está preparada. Não tem mais fome, não tem mais tristeza, não tem mais dores, doenças, não há mais nada. Eu agora sou suficiente para vocês. Creia que Ele tem isso para você. E aí você vai poder: Senhor, agora se eu te vejo, todos aqueles momentos de joelhos, agora eu posso tirar tudo aquilo do meu coração e te abraçar. Precisamos ter essa fé de almejar o Senhor, porque Ele está próximo. Ele está próximo. O mundo não entende os sinais. São vários sinais acontecendo e o mundo está dormindo. Mas a Bíblia já diz: Ele está próximo. Os sinais irão acontecer. Muitas coisas ainda irão acontecer. Mas o Senhor pode voltar, hoje ou amanhã, para você. É necessário você tomar uma posição hoje. Não há tempo para brincar, porque a sua vida espiritual que está em jogo. Porque não há tristeza maior que chegar perante o Senhor e ouvir dele: eu não vos conheço. Isso devia fazer o seu coração se entristecer, dizer: Senhor, eu não quero chegar naquele grande dia e o Senhor dizer: olha, eu não te conheço. Quem é você? Quanto tempo você passou em oração? Quanto tempo você passou me buscando? Eu não te conheço. Precisamos buscar a Ele. Para chegar naquele grande dia, Ele vai estender os seus braços e dizer: vem, a dor acabou, aquele sofrimento com aquela terra que você passava, aquele dor, aquele pesado e após dia, acabou. Vem para o descanso da tua alma. Para nós pode ser hoje ou amanhã, nós não vemos na curva. Precisamos ter isso em mente, essa iminência do Senhor para nós. Ele pode voltar para nós, mas é necessário estar firme com Ele, porque Ele tem um milagre para a nossa vida, Ele tem o melhor para nós. Estejamos firmes com Ele. O Senhor abençoe os irmãos com essa palavra em nome de Jesus.